Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, esse canal, graças ao nosso bom pai, o nosso criador, tem se reunido muita gente boa aqui, de mente aberta, pessoas que sabem ali separar as coisas, entendem o nosso trabalho aqui, entendem o que a gente fala, e eu fico muito grato a Deus por isso. Porém, também tem aquelas pessoas que estão chegando agora, estão contaminadas ainda pelo sistema e elas distorcem o que a gente está falando aqui. Então, eu vou deixar bem claro que o que eu vou falar nesse vídeo aqui que são teorias sobre os segredos do Vaticano. Você sabe que o Vaticano, antes de ser católico, né, antes de aceitar o cristianismo, ele era altamente pagão, era o centro do paganismo ali. Então muitos documentos secretos estão guardados pela igreja até hoje. As pessoas simplesmente não têm acesso a isso, é negado. Se você quiser ter acesso, você vai ter que ter permissão das autoridades ali vigentes, inclusive uma carta, se eu não me engano, de recomendação do próprio Papa, e você ainda tem que dizer qual documento você quer. Você simplesmente não pode entrar nessa biblioteca lá e bisbilhotar tudo que você quer e sair lendo. Não, e sair procurando como se fosse uma biblioteca normal. Você já tem que ir, olha, eu quero tal documento. E aí sim é que você vai ter acesso. Aí você vê que fica realmente confuso, porque se você não sabe se o documento realmente não existe, o que tem são teorias, porque a igreja não confirma nada, como é que você vai dizer que quer tal documento? Realmente fica difícil. Pense, já é feito assim para que as pessoas não tenham acesso a esse local onde fica guardado todos os documentos secretos da igreja. E por conta disso mesmo, tudo que é secreto, rola muitas e muitas teorias. A primeira delas, e eu já vou começar o vídeo aqui arrebentando a boca do balão e deixando claro que não é minha opinião, eu não penso isso, tá certo? Eu não tenho vou dizer a você que tem uma opinião formada sobre o assunto. Eu acho, sinceramente, que toda teoria deve ser avaliada. Você não pode pegar como verdade, nem também negar como se fosse uma mentira, você tem certeza que realmente seja mentira. Então veja bem, sobre o poder dos Cavaleiros Templários, aí uma coisa unida com a outra, muitas pessoas acreditam que os documentos, entre esses documentos secretos, deve ter alguma relíquia ou algum documento comprometedor que prove que o próprio Cristo, nosso Jesus Cristo, nosso Yahushua, teve esposa e filhos. Por que, Davi? Bom, isso volta lá para o tempo dos Templários. Os Templários, logo quando eles foram criados, eles eram chamados dos pobres cavaleiros de Deus. Era como se fossem os anjos de Deus na terra. Eles treinavam muito, se dedicavam muito à causa, passavam horas e horas do seu dia treinando ali as artes militares ali, e eles escoltavam, nos seus primeiros papéis, escoltavam ali os cristãos de volta para suas cidades, que era um tempo realmente conturbado. Então, ninguém sabe o motivo, se eles tinham alguma informação privilegiada, se eles conseguiram isso através das cruzadas, mas sabe-se que por algum motivo eles começaram a escavacar lá pela Cidade Santa e encontraram alguma coisa. Ninguém sabe o que eles encontraram, mas sabe-se, através até de documentos históricos, os historiadores até concordam com isso, ninguém sabe de fato o que era, só teorizam. Essa coisa que eles encontraram deu poder a eles sem iguais. Eles chegaram, enrolaram aquilo ali que eles encontraram e foram direto falar com a autoridade vigente da época. E quando essa autoridade fez uma reunião ali com eles super secreta, ninguém sabe o que de fato eles falaram ali, o que foi que eles acharam de tão importante, mas uma coisa é certa, que devido à reação da autoridade, a gente pensa que foi algo comprometedor ao poder religioso da época. Tanto é que quando se abriu-se as portas, aí foi declarado que eles não pagariam mais impostos e estavam realmente independentes. Eles podiam fazer, bem dizer, o que quisessem. E foi aí que eles criaram também o sistema de banco, né? O primeiro sistema primitivo de banco, onde você ia lá, deixava seu dinheiro, recebia ali um documento ali comprovando que você tinha feito aquele depósito e eles cobravam um valor ali para guardar seu dinheiro ou para transportar para o lugar que você fosse fazer uma compra e precisasse daquele volume grande de dinheiro. Eles foram os primeiros caras a criar banco. E aí começaram a crescer. Você sabe que esse sistema bancário é o que ganha mais dinheiro no mundo, não importa a crise. Se está nos tempos bons, eles ganham dobrado. E se está em tempo ruim, eles ganham triplicado. De todo jeito, o banco sempre está lucrando. E dessa forma, os templários estavam crescendo até o ponto que a própria igreja se viu ameaçada por eles, mas isso é outra história. O fato é que essa coisa que eles encontraram era tão importante que ganharam esses poderes, ganharam imunidade. Então, as pessoas teorizam, não é o Davi, as pessoas teorizam, inclusive os historiadores, que eles podem ter encontrado o cálice usado ali na última ceia, o cálice sagrado. Acreditam também que pode ter sido a cabeça de João Batista, o que pra mim não faz muito sentido, porque se fosse isso mesmo, porque a autoridade da época ia deixar os caras imunes, ia deixar os caras ali livres de pagar impostos. Você sabe que esses caras não perdoam nem a própria família, tem que todo mundo pagar imposto, e aí deixa os caras assim poderosos. Algo muito sério acharam ali. E muitas pessoas acreditam, muitos historiadores estão de acordo nisso, que deve ter sido algum documento que comprovava que de fato Jesus Cristo
teve família. Ô Davi, mas por que isso era tão comprometedor para a igreja? Bom, eles acreditam que se Jesus Cristo realmente teve família, teve filhos, que autoridade a igreja tinha para estar proibindo os padres também de formarem família? E outra, se Cristo realmente deixou descendentes na terra com seu sangue, com a sua linhagem, eles é que deveriam fazer o papel que o Papa faz hoje. Não é? O Papa, se você não sabe, você que não é católico, os católicos consideram ele o representante de Deus na terra. Mas se Cristo realmente teve filhos, o maior representante seria as pessoas que têm o seu próprio sangue. Então, o poder da igreja estaria realmente ameaçado. Inclusive, eles teorizam também, se você assistiu aquele filme O Código da Vinci, você vê lá que eles teorizam também que essa esposa de Cristo seria Maria Madalena. Inclusive, nessa foto aí você vê a imagem, dizem que ela foi invertida. Na verdade, Cristo estava sempre junto de Maria Madalena. E o cara aí da pintura deu uma disfarçada, mas tentou demonstrar isso. Veja como Jesus e Maria estão vestidos. Um, o oposto do outro. Repare como Jesus e Maria parecem estar unidos pela cintura e se afastando um do outro, como que criando uma forma no espaço vazio entre eles. Leonardo nos dá o cálice. E Robert, veja o que acontece quando essas figuras mudam de posição. Só porque Da Vinci pintou não significa que seja verdade. Não, mas a história, ela faz com que seja. Ouça isto, é do Evangelho segundo Filipe. Filipe? Ele foi rejeitado no Concílio de Nicéia, junto com todos os outros evangelhos onde Jesus apareceu humano e não divino. E a companheira do Salvador é Maria Madalena. Cristo a amava mais do que todos os seus discípulos e costumava beijá-la com Mas aí frequência. não fala nada sobre casamento. Bom, na verdade, Robert... Na verdade, naquela época, a palavra companheira significava esposa. E isto é do evangelho que Maria Madalena escreveu. Ela escreveu um? É possível. Robert, vamos jogar limpo. É possível. E Pedro disse, ele a preferiu a nós. E Levi respondeu, Pedro, vejo que competes contra uma mulher como contra um adversário. Se o Salvador a tornou digna, quem és tu para rejeitá-la? E depois, minha cara, Jesus diz a Maria Madalena que cabe a ela continuar a sua igreja. Maria Madalena, não Pedro. A igreja deveria ser conduzida por uma mulher. Poucos sabem que Maria descendia de reis, assim como seu marido. São coisas realmente complexas, são coisas que deixam a maioria dos cristãos revoltados só de falar nisso. Mas, eu repito aqui, a gente não pode ser extremista. Até porque se Cristo realmente teve família, na minha opinião, estaria nas escrituras, tá certo? Eu acho que isso é mais para uma teoria da conspiração mesmo. Mas a minha fé no Salvador é muito maior do que o simples fato dele ter casado ou não. Se por acaso realmente Cristo teve como esposa Maria Madalena e teve filhos, para mim, isso também estaria dentro do plano do Criador. Por quê? Porque é dito que Cristo veio como um homem justamente para passar pelas aprovações que a gente passa e demonstrar ao mundo que era possível colocar o amor em primeiro lugar, a lei do Criador em primeiro lugar e assim servir a Deus, e mesmo estando como carne e osso. E uma das ordens para os humanos do próprio Criador era para a gente crescer e se multiplicar. Então, se ele tivesse tido a família, veja bem, isso é uma visão minha, tá certo? Eu não acredito que ele teve esposa e filhos, mas se ele tivesse, o meu ponto de vista é que não desmereceria ele por esse motivo. Porque se ele realmente teve que passar por todas as aprovações que a gente tem que passar, então era normal que ele provasse também, né, da carne e assim mostrasse, olha, eu provei e mesmo assim eu não perdi a minha espiritualidade com Deus. Seria normal. Não acredito que isso aconteceu, mas se acontecesse, ainda assim, para mim não diminuiria Cristo nem um pouquinho. Existe também, família, outra teoria que eu gostaria de falar com vocês, mas eu tô tentando fazer uns vídeos mais curtos para não ficar muito longo, já que a gente tá fazendo vídeo todo dia e fica cansativo para vocês. Mas também existem outros documentos, família, que seria supostamente que prova os milagres em outras religiões pagãs. Porque se você parar para pensar bem, como as pessoas, o que é que amarrava a fé das pessoas naquela época em tantas entidades pagãs? Será que existia relatos de milagres? Será que existia profetas também naquela época em outras religiões? Então, tudo isso está na mão do Vaticano. E eu gostaria mais de falar desses documentos com vocês, mas infelizmente, não é? O nosso tempo não vai dar. Então, caso haja interesse, caso
esse vídeo tem um bom número de likes, a gente faz um vídeo aí falando desses outros documentos que possivelmente o Vaticano esconde da população. E aí também fica a pergunta, né? Por que eles escondem? Por que eles têm tanto medo que as pessoas tenham acesso a esse material? Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, principalmente nessa parte. Você acha que é possível que Cristo e Maria Madalena tenham constituído uma família em tão pouco tempo? Ou você acha que isso é mais uma do diabo para desviar as pessoas e fazer com que elas percam a sua fé? Eu, como já disse, a minha fé é muito maior do que um simples fato como esse. Independente se Cristo teve ou não, para mim, ele é o Filho de Deus e veio para nos salvar. Então, mas nem todo mundo tem essa opinião e eu gostaria muito de saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.